Nas minhas leituras, digamos assim, cotidianas da Palavra de Deus com a minha família, né, com a minha esposa, minhas filhas e filho, a gente chegou ao livro de Tiago e teve uma passagem que me chamou a curiosidade, a gente até conversou sobre isso na hora e eu queria compartilhar com vocês. Está aqui na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. E é bom lembrar de algumas questões, que foi isso que eu comecei a conversar com as minhas crianças lá, as minhas crianças, uma de quase 24 anos, o outro de 21 anos e a mais nova com 20 anos. Estava falando sobre essa questão de quando a gente tem de fazer o discernimento entre o que é tradição, o que é a mensagem do Evangelho, o que é ideologia e como essas coisas se entrecortam. Porque, primeira coisa, essa passagem está falando sobre a questão da fé e das obras. Nós aqui do século XXI, lendo esse trecho, falando que a fé sem as obras é morta, como ele conclui solenemente, né? Assim como um espírito sem corpo é morto, a fé sem as obras é morta. São palavras em si mesmas que são factuais, é isso mesmo. Eu até falei o contrário, né? Na verdade é assim como o corpo sem espírito é morto. A fé sem as obras é morta. Mas seja como for, são palavras que são factuais, que não há como negá-las. A carta de Tiago tem essa característica. E eu já te peço para você acessar aí a playlist sobre a Epístola de Tiago. Eu estou organizando este canal a partir dos assuntos localizados nos livros bíblicos. Então, como que eu vou falar que está em Tiago, vai estar aí na playlist de Tiago, porque às vezes você está lendo a palavra e quer ver alguma coisa, esse canal pode ser uma fonte de consulta que tem reflexões devocionais e devocionais reflexivas. Aí você visite essa playlist, deve ter poucos vídeos ainda, que na medida que eles forem surgindo que eu vou colocá-los lá. Também eu peço a você, já se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Se você gostar dessa reflexão na carta de Tiago, dê o seu like, compartilhe. E caso você queira falar comigo sobre essas questões ou sobre outras questões e até fazer adições e sugestões de assuntos, vá às minhas redes sociais, nos lugares privados das minhas redes sociais. Está aí na descrição do vídeo também. Estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. E a gente vai refletindo e fazendo reflexões acerca da palavra de Deus, desse evangelho eterno que Jesus nos legou. E faz parte desse evangelho eterno essas questões aqui escriturísticas, tradicionalísticas, ideológicas e da mensagem do evangelho, para a gente discernir. Porque o que nós temos aqui? Primeiro, o autor da carta é Tiago. Tiago, diz a Escritura, que ele é irmão do Senhor, que foi, na verdade, ele acabou sendo o principal responsável, ali, junto com Pedro, na igreja de Jerusalém, né? Ele escreve a sua carta aos judeus da dispersão. Ele está falando também de judeus convertidos, de pessoas que se converteram, que se tornaram hebreus, né? Caminhantes do evangelho. Mas aí você tem, com o tempo e com a distância, você vai vendo que Tiago vai sendo o responsável pela igreja em Jerusalém, ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo era o apóstolo, ou seja, o enviado para longe, para os gentios, né? E isso vai causando um gentil mal-estar, mas só é mal-estar porque a gente fica fixado nas ideias. Na verdade, o Tiago tinha uma função no reino de Deus e Paulo tinha outra. O problema é que, como Paulo tinha um evangelho, um entendimento ampliado do evangelho, ele vinha escrevendo aos gentios, que não é por obras para que ninguém se glorie, né? Que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar, é Deus quem nos faz crer. E o Tiago, meio que trazendo para o evangelho algumas tradições judaicas, ele vai dizer, não é fé, é obra. E aí a gente percebe que junto com essa concepção que o Tiago está trazendo aqui, tinha uma tácita disputa entre se a salvação era pela fé ou se a salvação era pelas obras. O Paulo enfatizava a fé, o Tiago está enfatizando aqui as obras. E na verdade, a grande verdade que é o que o Tiago está falando. Olha, você está falando que crê?
mostra-me a tua fé, que eu vou autenticar com as obras, né? Porque a fé sem as obras é morta. Só que aquilo no contexto da discussão tácita que existia ali entre a igreja de Jerusalém, por assim dizer, e a igreja que estava sendo construída, semeada pelo apóstolo Paulo, ficava parecendo assim, esse povo então acha que pela graça é não fazer nada. E aí o pessoal de Jerusalém, não, tem que fazer alguma coisa. As obras autenticam a fé. E aí são dois lados da mesma moeda, e na verdade as pessoas amam mais um lado do que o outro, dependendo do gosto do freguês. E na verdade, tudo é graça de Deus, tudo é graça de Deus. E aí é nesse sentido que eu queria meditar com você um pouco, para que a gente tenha cuidado com essas questões ideológicas, né? O Tiago, ele tem uma epístola, digamos assim, a carta dele, ela é muito proverbial, né? Cheia de provérbios, lembra um pouquinho aquela sabedoria do Salomão. Ao mesmo tempo, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, nas páginas do Novo Testamento, traduziu o mistério da fé, a revelação do que é a fé em Cristo, né? De maneira que eu vou ler aqui agora a epístola, esse trecho da epístola, com os olhos de quem entende que, na verdade, a salvação é por meio da fé. Isso acabou gerando até uma discussão histórica, né? O Martinho Lutero, por exemplo, o reformador, ele tinha, dentre alguns livros do Novo Testamento, com aquele jeitão dele, ele tinha raiva da carta de Tiago, porque naquele momento ali de racionalismo, ao mesmo tempo que Martinho Lutero era confrontado pelas muitas obras comerciais da então Igreja Católica, ele precisava responder aquele público. Aí a carta de Tiago possivelmente estava sendo usada pelas igrejas da época para dizer o seguinte, olha, tem esse cara falando aí que a salvação é pela graça, mas olha aqui, o livro de Tiago diz isso, que a gente tem que fazer as boas obras, que você tem que doar, que você tem que ser prestativo. E quando Paulo fala que a salvação é pela graça, ele não está negando essas boas obras. Na verdade, o Senhor nos salvou pela graça para as boas obras. Ele vai chegar a dizer isso em Efésios, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas ele vai dizer mais na frente na sua carta que nós somos salvos pela graça para as boas obras, porque boas obras sem a graça de Deus é, na verdade, barulho de um sino que está vazio, por isso que faz tanto barulho, né? E o Tiago, então, a gente vai vendo que tem uma certa animosidade aí, porque quando o apóstolo Paulo ele estava para falecer, para ser entregue por libação, né, lá em Roma, ele vai dizer que ninguém compareceu ao julgamento dele, né? Ele já estava se sentindo sozinho, e é essa coisa paradoxal, porque ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo estava se sentindo sozinho, aquela solitude ou aquela solidão era um elogio, dizendo, eu te dei uma palavra, que nem até os outros que eu chamei para pregar a palavra conseguem entender o que você está falando. Pedro, também da igreja de Jerusalém, vai dizer isso, o irmão Paulo, ele diz coisas difíceis de entender, mas não é porque elas são difíceis de entender que elas não são divinas. Aliás, o apóstolo Paulo emerge aqui, eu sei que tem gente que idolatra o apóstolo Paulo. Por outro lado, esses aqui ficam assim, tem alguma coisa que é difícil de entender, o Paulo com essa história de graça, tem umas coisinhas, tem um mal-estarzinho aqui sujeito, né, no meio dessa história toda. Porque a Escritura foi inspirada por Deus, ela foi inspirada, ela não foi imposta, não foi psicografia, é inspiração. É a gente entender que, por mais que o autor esteja inspirado, ele é um autor com a sua humanidade, é um Tiago estranhando Paulo, é um Pedro dizendo que Paulo escrevia coisas difíceis de entender, são teólogos da atualidade adorando Paulo, e aí ao invés de entender também que Paulo tinha suas limitações como humano, por exemplo, como ser humano, Paulo viveu o seu tempo. Possivelmente ele tinha posições muito machistas, por vezes misóginas, sim, e a gente não precisa negar isso não. Com relação ao Evangelho eterno, ele é imbatível, mas com relação a alguns costumes, ele tinha sim algumas questões que eram questionáveis, que são questionáveis para nós hoje, porque o Evangelho não parou em Paulo, o Espírito Santo continua levantando profetas,
sábios, mestres, o tempo todo, até para ampliar aquilo que o apóstolo Paulo não teve tempo, não pôde viver até hoje para ampliar, né? Então, ele tem os idólatras da atualidade e ele tinha os estranhadores contemporâneos, né? Basta um profeta vivo para ele ser estranhado pelos seus amigos. E aí, Paulo, Pedro, que já foi repreendido pelo apóstolo Paulo em público, Tiago, né? Eles estranhavam um pouquinho o apóstolo Paulo. Mas nada disso deveria ser motivo para a gente banalizar as Escrituras como um instrumento que contém a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus. Eu falo que ela contém porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela não é Deus. O que nos mata é essa idolatria da Escritura, né? Você não, se está aqui, a Bíblia diz, você dá até vida para a Bíblia, a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela é eterna, o nosso entendimento pode até começar pela parte das Escrituras, mas não pode se ater a essas páginas, porque eu sou habitado pelo Espírito Santo, a minha fé não está sequestrada pela Bíblia. O Espírito de Deus que me habita me faz ler as Escrituras. E é nessa leitura, com essa irmandade, com esse Tiago que estranhava Paulo, com esse Paulo que tinha um evangelho avançado, mas tinha costumes, por assim dizer, machistas e misóginos, é nessa irmandade que acolhe a todos que eu vou reler esse pequeno trecho, relendo e reinterpretando, conforme o Espírito do Evangelho, que sobrepuja, nesse caso, em Paulo. Não se desqualifica aqui a importância de Tiago, mas mostra também algumas coisinhas, né? Mostra, por exemplo, que Tiago, irmão do Senhor, a gente sabe pelos evangelhos que os irmãos de Jesus não tiveram uma boa relação com ele enquanto ele estava aqui. Tanto é que quando Jesus é crucificado, ele tem que entregar Maria para João, o apóstolo, cuidar. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Porque o clima ali na casa de Jesus não estava muito interessante. Esse menino que veio não sei como, que papai criou, tinha um estranhamento ali. Você vê que Deus não tem medo nenhum de estranhamento. O que Deus espera de mim e de você é que a gente seja próprio. E aí o Tiago foi próprio, ele estranhou Jesus, mas quando Jesus ressuscita e vai ao céu, o seu irmão Tiago se converte, vira aí um dos principais bispos, por assim dizer, da igreja de Jerusalém, e é claro, ele ouviu o evangelho pela boca dos apóstolos também. Mas é aquela coisa, eu sou do evangelho, mas eu sou judeu, eu sou mestre aqui na igreja de Jerusalém, então eu preciso dizer, não é só a graça não, tinha isso no indivíduo, o Tiago. O Martinho Lutero não estava errado de detectar isso não. Mas é que a leitura das Escrituras é esse convite à unidade, que as coisas às vezes elas não vão se misturar, mas elas vão se jungir na revelação eterna do Espírito Eterno, formando toda uma obra, né? E é com essa leitura que eu quero encerrar essa meditação, que já está ficando longa aqui. Então veja só como que o Evangelho, o Espírito do Evangelho, conforme pregado pelo apóstolo Paulo, sem paulolatria, vai mostrar o que o Tiago estava tentando negar e ao mesmo tempo ele foi o que ele pôde ser no seu tempo e na sua geração, né? Então diz assim, 2,14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aqui já chama atenção para isso, olha, mensagem é isso, é a verdade eterna se adequando à realidade, à demanda presente. Porque possivelmente, enquanto Paulo carrega a estrutura da mensagem que é tudo é pela graça do Senhor, até para dizer que Jesus é Deus, Jesus diz para Pedro, carne e sangue não faz você crer não, quem faz você crer é o Pai que está no céu, e traduzindo para a gente hoje é o Espírito de Deus que nos habita. Então, quando Paulo traz essa estrutura, por outro lado, algumas pessoas possivelmente estavam usando isso. Isso serve para nós nesses dias. Não é só crer, faça nada não, descanse. Mas descansar no Senhor é também fazer os trabalhos que Ele nos confiou. É ter descanso para ter confiança, para trabalhar. Não é a fé ficar à toa. E aí, a carta de Tiago serve para esse outro lado. Olha,
Se você crê em Jesus, quem crê em Jesus não vai ficar perturbado, mas vai trabalhar. Vai ter paz para trabalhar. Né? Então ele está dizendo isso aqui, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Ele está correto. O que eu estou dizendo aqui é que possivelmente o escritor estava fazendo um contraste com a graça que Paulo tinha pregado ou a maneira como as pessoas percebiam o que Paulo pregava. Né? Paulo mesmo teve que contestar algumas pessoas. Quando na igreja de Tessalônica, por exemplo, eles estavam aguardando a volta de Jesus, eles pararam de, sei lá, procurar emprego, pararam de fazer seus empreendimentos. E Paulo está assim, não é assim não. Existem coisas para acontecer ainda. Né? E aí ele continua. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E ele não está errado, não. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele está debochando aqui, ó. Você está enfatizando a fé, né? Está enfatizando a fé? Nada, não adianta nada sem obras. Mas quem crê, pratica. Quem crê, anda. Quem crê, se exercita. E ele está correto. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo? Ele tá bem debochado. Então, fé por fé, meu filho. O diabo também acredita. A questão é, o diabo tem tanta certeza de Deus, da existência de Deus, do poder de Deus, e ele vive para desfazer isso tudo em nossas mentes e corações. Né? Mas ele crê, ele sabe que o fim dele é certo. É o dragão que foi lançado na terra, né, e está enlouquecido, conforme o livro do Apocalipse. Aí ele está fazendo esse debote e fala, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Aí que vem os exemplos. Ó. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não. Foi por obras também. Mas o que fez Abraão oferecer o seu filho Isaque foi a sua fé, a sua confiança em Deus. Ele sabia quem é que estava falando com ele. Ele sabia quem é que tinha dado a ordem a Abraão. Traz o teu filho, teu único filho, oferece-o a mim. Ele conhecia com quem que ele estava falando. Ele achou aquilo tudo estranho, mas ele sabia o que é. A ordem é estranha, mas eu sei de quem ela vem. Então, foi por fé. Aí essa fé se traduziu nas obras. É aqui que fica evidente um pouquinho que o Tiago meio que não concordava muito com Paulo, né? E ele está errado nisso aqui. Não foi por obras, não. Foi a fé. Primeiro foi a confiança de Abraão em Deus que gerou a obra de ele levar o filho para ser sacrificado. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verdade. Pelas obras é que a fé se confirma. Se Abraão cresce em Deus, não levasse o filho dele, não tinha fé nenhuma ali. Né? Mas é porque a fé gera obra, a obra não gera fé. Essa que é a questão. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas olha, a Escritura fala que Abraão creu. Em crendo, ele agiu. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Essa que é a dificuldade do Tiago, do Santiago. Né? Não é fé somente, é fé. É isso que Paulo vai dizer. É a fé, é a confiança, é o relacionarmos com Deus. Não é fé de fazer as coisas. Não é fé que a minha obra vai fazer a coisa. Não. É fé em Deus, é relacionamento com Deus, é confiança em Deus. É essa fé, confiança que Jesus fala. Ó, se você tiver fé, ou seja, se você confia no papai que cuida de você, você vai dizer ao monte, transporta-te desse lugar e ele vai sair. Porque se foi papai quem te deu essa fé, quem te deu essa ordem, é só você profetizar. É disso que ele está falando, né? Não é questão de eu acredito, então eu vou falar. Não. Eu acredito no sentido de que eu me relaciono com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Eu não sei olhar a vida sem Deus, sem o meu Senhor com quem eu convivo.
né? Então, uma pessoa é justificada pela fé. E a fé é quem vai produzir as obras. Porque para o Tiago não. O Tiago, a fé tinha que ser complementada pelas obras. E ele está enganado. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Não. Ela não foi justificada por obras, não. Ela foi justificada porque ela creu. Vou deixar para você um link onde eu falo sobre toda a história da Raabe e os atos de fé dela. E até de toda Jericó, que foi salva por meio de uma fé trágica. Eles olharam assim, meu Deus, o nosso fim chegou. Então, não é que ela foi justificada por obras, ela foi justificada pela fé. E a fé, vai dizer o apóstolo Paulo em contraste com Tiago, né? A fé é que deu a ela a capacidade de realizar aquelas obras, né? Porque, aí ele vai falar, né? Foi justificada por obras a meretriz Raabe. Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, na verdade ela fez isso porque ela tinha crido antes no Deus de Israel. Se ela só mandasse eles partirem sem ter crido, ela nem mandaria partir, né? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Enfim, é só uma reflexão para a gente entender esses mecanismos, para a gente não ser ideológico, para a gente não ser tradicionalista, para a gente não ser idólatra da fé, para a gente não ser idólatra das obras, para a gente não ser idólatra de Tiago, para a gente não ser idólatra de Paulo, para a gente também não ser idólatra da Bíblia. A gente tem de andar com Jesus, a gente tem que confiar no Espírito que nos habita, que é o próprio Deus nos habitando. Eu estou mandando aqui você parar de ler as Escrituras? Não. Quem crê em Jesus, quem anda com Jesus, quem quer se aprofundar num relacionamento com Jesus, vai ler as Escrituras e ainda com cuidado de não virar um escriturístico, um teólogo no sentido de sei todas as letras, mas de que isso me serve? É nesse sentido que a fé sem as obras é morta, porque quem crê em Jesus vai querer ler as Escrituras. Mas a mera leitura de Escritura não vai te despertar fé nenhuma, né? Quem é jovem na igreja, que está lendo Bíblia, que está ouvindo ensinamentos, tradições, fica assim, nada disso me converteu. Por que é isso? Se a fé sem as obras é morta, não há obra sem fé. É essa a ênfase que o Tiago não conseguiu mostrar. Mas enfim, essa pequena reflexão, ou até discussão, é só para a gente entender isso. Os limites da inspiração, da personalidade humana, seja de Tiago, seja de Paulo, e o fato de que no final de todas as contas, o meu justo viverá pela fé, já dizia Deus na boca dos profetas, e Hebreus, a carta aos Hebreus reproduz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quem tem fé de verdade vai fazer isso que o Tiago falou. Quem anda com Deus de verdade vai praticar as duas obras, e essa é a ênfase de Paulo, né? Agora, obras sem fé é o que o Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu dê o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver o amor de Deus, se eu não for habitado pelo Espírito de Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, de nada me valeu. São obras sem fé, né? É isso. Enfim. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, a gente vai conversando aí nas minhas redes sociais, que está aí o link de cada uma delas, tá? Muito obrigado e até a próxima.